Olá, meu nome é Leonardo Bortoni. Eu vou apresentar agora o meu estudo dirigido que eu fiz para a disciplina de Sistemas Inteligentes da UFSC Joinville. Bom, o meu trabalho basicamente, eu vou apresentar o meu estudo dirigido é basicamente sobre o meu TCC. O meu TCC eu fui orientado pelo professor Maurício de Campos Porá e ele é intitulado de Characterization of a Smart Inclinometer Sensor through a Developed Hybrid DOE Machine Learning Approach. Basicamente, eu vou apresentar o que eu fiz no TCC que condiz bastante com essa parte da matéria, da disciplina, que foi aplicar técnicas de machine learning para solucionar um problema. Bom, o contexto desse trabalho envolve alguns sensores onde eu fiz estágio. Eu fiz estágio na Universidade de FTH Aachen, e lá a gente tinha uma máquina, essa máquina aí, e ela tinha alguns sensores em volta dela que captavam alguns dados interessantes para poder fazer algumas observações e conclusões futuras. Acontece que esses dados eles precisavam ser muito precisos, né? Então a gente precisava ter sensores muito precisos. E a universidade desenvolveu seus próprios sensores de inclinação e temperatura. Esse trabalho diz respeito só ao sensor de inclinação, inclinômetro. O sensor inclinômetro que eles desenvolveram possui dois eixos sensitivos, o X e o Y, então ele consegue perceber a inclinação em um plano 2D. E ele também é um sensor do tipo Smart Sensor, então ele tem vários mecanismos diferentes dentro dele, inclusive ele é Bluetooth, então ele transmite os dados via Bluetooth. Acontece o seguinte, que esse sensor ele tinha muitos parâmetros para você configurar. Ele tinha 3 modos de operação e cada modo de operação tinha vários parâmetros para se configurar. E acontece que para cada parâmetro, para cada conjunto de parâmetros que você configurava, que era configurado, a gente tinha um ruído diferente, um desempenho diferente. Por exemplo, na figura top aqui, a gente está com uma configuração de parâmetros, esse daqui no modo standard, intervalo tal, frequência tal, e esse outro parâmetro aqui também tal. A gente tinha um ruído bem considerável na medição. Para uma outra, se a gente mudasse ligeiramente a configuração de parâmetros, a gente tinha um ruído menor, e para uma configuração de parâmetros outra diferente, a gente tinha um ruído menor ainda, né? Então aconteceu que a gente se encontrou com um problema lá, que era descobrir qual era a melhor combinação de parâmetros para poder utilizar no inclinômetro para ter melhor percepção na máquina. E o problema é que se a gente fosse explorar cada combinação de parâmetros, ia levar anos. Talvez nem fosse possível, já que são números de ponto flutuante, então seriam infinitas combinações. E para isso veio a ideia de utilizar Machine Learning para solucionar esse problema, né? Que eu vou apresentar, como eu disse, faz parte do meu TCC, depois tem um link que eu vou deixar disponível embaixo, se quiser mais detalhes, mas aqui eu vou apresentar só a parte de Machine Learning que a gente fez. Foi feito o seguinte: primeiro, a gente coletou dados de um dataset relacionando o nível de ruído com a combinação de parâmetros. Então, como input do meu modelo de Machine Learning, eu dava o modo de operação e os parâmetros. Ou seja, no caso aqui, intervalo, frequência, time sleep, a depender do modo de operação, né? Aí, então, eu tinha esse dataset, onde o input era os parâmetros e a saída era o nível de ruído. O que aconteceu depois? A gente fez um processo de treinamento do meu modelo, baseado no training set, em validation set, e por fim, predizer um teste final, um teste para dizer a performance, o desempenho do modelo com o teste set. Como que foi feito? O training set a gente treinava o modelo e com uma combinação de hyperparameters e testava esse treino em uma outra porção chamada validation set. Então eu treinava com o train set e testava no validation set. E ficava repetindo esse ciclo, mudando os hyperparameters até conseguir um modelo que eu julgava que estava ideal assim. Então com esse modelo final eu testava ele no test set, para
O teste set são amostras não observáveis durante o treino. Então o treino não foi treinado para prever o teste set. Ele foi treinado pro validation set. Mas se foi um bom treino, então ele é genérico. E ele consegue ter um desempenho considerável no teste set. Se o treino foi bom, foi genérico. Eu utilizei duas métricas de avaliação. O Radius of Tolerance foi uma métrica que eu inventei para o meu estudo, para o meu trabalho. E a outra métrica bastante comum, que é o R-square. O R quadrado, que é bastante utilizado em redes neurais. O modelo que eu utilizei para poder prever o ruído, né, dadas as configurações de input, que são as configurações de parâmetros do sensor, foi o seguinte: eu utilizei uma abordagem chamada Ensemble Regression, ou seja, é uma regressão em conjunto, né? Como eu disse, ele tem vários modos de operação. Nessa tese foram discutidos dois: o modo standard e o modo repeated do sensor. Para cada modo de operação, cada modo de operação possui dois sensores, né? Dois eixos sensitivos. E cada eixo sensitivo tem um desempenho diferente um do outro. Então, era necessário fazer um modelo de regressor para cada eixo sensitivo, para cada modo de operação. O meu modelo de aprendizado em conjunto, de regressão em conjunto, eu utilizei 4 regressores, né? Eu utilizei um modelo de regressão em árvore, baseado em árvore, que é o XGB Boost. Eu utilizei um modelo probabilístico, baseado em probabilidades, que é o Gaussian Process. O modelo não paramétrico, que é o Nearest Neighbor, que é esse daqui, esse aqui. E eu usei um modelo linear, o Support Vector Machine, a versão nu dele. Então eu treinava todo o meu dataset com esses 4 modelos, treinava e depois eu fazia uma predição em conjunto, utilizando algumas abordagens para isso. E o resultado final dessa predição em conjunto era o que eu julgava como sendo a aprendizado daquele modelo, como sendo a predição daquele modelo. Uma observação interessante: eu tentei utilizar no começo redes neurais para esse problema, mas redes neurais não conseguiu dar conta de aprender o que era necessário, né? Por quê? Porque no meu caso eu tinha um dataset muito pequeno mesmo, de 64 amostras, 32 amostras para um modo de operação e 64 para outro. Então era um dataset muito pequeno e a rede neural eu não consegui fazer ela aprender os padrões. Nos livros, na literatura, diz que uma rede neural pode aprender qualquer coisa, se dado dados suficientes para isso. E é verdade, ela pode aprender qualquer coisa se você tem dados suficientes que descrevam o suficiente o seu problema, né? Então, esse foi o motivo por qual eu acredito que não foi possível usar redes neurais. E por que com esses regressores normais eu utilizei bibliotecas sklearn, tá, desses regressores? Por que esses regressores funcionaram? Porque esses regressores eles possuem um bias. O que é esse bias? Esse bias é as assumptions, as presunções, o que ele assume que os dados se comportam. Eles já assumem que o dado tem um certo comportamento. E daí, ele assumindo isso, ele encontra a melhor distribuição daquela assumption que descreve seus dados, né? E a rede neural ela não assume nada, ela aprende tudo de acordo com seus dados, né? O que é muito poderoso, mas também exige uma grande quantidade de dados. Então, como que foi feito o meu procedimento de treino, né? Eu selecionava um hyperparâmetro, uma combinação de parâmetros, para um modelo de regressor. Eu utilizei uma técnica de treino de validation set chamada Leave One Out, uma técnica para poder reutilizar vários dados no validation set, uma técnica interessante, tem aqui a descrição depois, quem quiser ler. E utilizando essa técnica então de validation set, eu salvava o resultado dos meus modelos utilizando essa técnica, salvava no arquivo txt, aí eu plotava o resultado do meu treino de acordo com o hyperparameter, e eu julgando assim, olhando no gráfico, eu encontrava a melhor combinação de parâmetros que satisfizesse aí os requerimentos, né, para ter um bom treino.
Esses são os resultados dos meus treinos. Bom, eu sei que é bastante número, mas vamos focar só em uma linha aqui primeiro. A gente pegar aqui o módulo de operação standard, o eixo sensitivo X. Né? Aqui estão os modelos e aqui tem as métricas. Aqui eu tenho um modelo na métrica, o R-square no train set, eu tenho o R-square no validation set e eu tenho a outra métrica no RT, que foi no validation set. É o seguinte, se a gente olhar aqui, por exemplo, o XGB, ele teve um desempenho, aqui vai de 0 a 1, tá? Onde 1 significa muito bom e 0 significa muito ruim. Se a gente olhar aqui no XGBoost, por exemplo, ele teve um desempenho não tão bom na métrica RT. No Validation Set ele teve um desempenho consideravelmente bom, de 0.95, isso é bem bom. E no Train Set 0.99, que também é muito bom. A gente observa que o Validation Set e o Train Set têm resultados de desempenhos muito parecidos. O que significa que não teve overfit, né? Que os dados não foram treinados excessivamente para um padrão. Eles foram treinados de uma forma genérica para esse modelo. Mas se a gente olhar aqui na linha de baixo, no Gaussian Process, a gente tem aqui que a métrica RT teve um desempenho bom, Validation Set, bom, mais ou menos, né, considerável, Validation Set teve um desempenho também considerável, assim, só que a gente vê que no Train Set ele teve um desempenho muito bom mesmo, mas no Validation Set não tanto assim. Isso significa que os dados eles tiveram um overfit no seu train set. Eles foram a combinação de hyperparameters era com um overfit muito grande. Os dados estavam com uma fixação muito grande para se treinar naqueles dados e não de uma forma genérica. E com isso se conclui que esse modelo aqui estava um pouco de overfit. Mas se a gente se a gente analisar o resultado do ensemble, né, a predição do conjunto, a gente observa que o conjunto, a métrica RT foi mais ou menos. No validation, no R-square do validation, a gente conseguiu um resultado até que eu considero bom, sim, por ser uma regressão, eu considerei bastante bom esse resultado. E a gente observa que no train set do conjunto, ele ainda é menor do que no validation set. Isso é excelente, significa que o meu modelo é extremamente genérico. E a gente vê então que, embora a gente teve alguns modelos com overfit dentro do ensemble, o ensemble em si ele teve um desempenho muito melhor do que os regressores individuais e sem overfit. Tem uma justificativa estatística para isso que a literatura oferece. Bom, esse é o resultado então da predição no meu test set. Né? Como que foi feito aqui? Em azul é o valor verdadeiro do test set e em vermelho é o valor predito. Então a gente observa que aqui é a métrica de ruído, tá? A SSD é a métrica de ruído, onde quanto maior o valor da métrica, mais ruído tem aquela configuração de parâmetros e menor o valor da métrica, menor o ruído. A gente observa então que para ruídos muito altos, a predição não foi muito precisa, não foi muito exata. Né? Ele conseguiu observar o padrão mais ou menos das coisas, mas não foi muito na mosca assim, o resultado da predição. Enquanto que para valores com ruído menor, os dados são mais bem comportados, então o modelo de regresso, o ensemble, ele conseguiu prever melhor os resultados, aqueles valores que tinham um menor ruído por serem mais comportados, assim, por ter um padrão mais bem definido. Ele conseguiu ter um melhor desempenho nessa região. E isso aqui para o eixo sensitivo X e para o eixo sensitivo Y é a mesma coisa. A gente teve para ruídos maiores que não são muito bem comportados uma predição não tão exata, embora o padrão foi captado assim. E para ruídos menores o desempenho foi muito melhor, porque ele conseguiu ali descrever melhor o comportamento, as ondulações de amostras mais bem comportadas. Esse aqui é o resultado da predição do teste set final. Esse aqui é o resultado final já da conclusiva. Na métrica RT o desempenho não foi muito bom para os dois eixos sensitivos. Na métrica R-square foi pro validation, na métrica R-square aqui do teste set foi consideravelmente bom, não tão, mas consideravelmente.
E para o modo de operação repeated, isso daqui vai ser mostrado aqui, esse daqui. Esse aqui é o modo de operação repeated. A gente teve, ele só foi julgado com a métrica RT e foi considerado um desempenho muito bom, considerado realmente satisfatório. A gente observa também que no modo repeated, as amostras têm um padrão muito mais bem definido, sabe, de configuração, dado a configuração de parâmetros. A gente vê que ele tem um comportamento já mais bem definido, e com isso o modelo de regressão ele consegue captar melhor essas minúcias assim, de determinar o padrão das coisas e conseguiu predizer melhor, acompanhar melhor a forma do comportamento dos dados. Ele conseguiu pegar melhor o behavior, realmente o comportamento dos dados, assim. E aqui eu termino a apresentação do trabalho para a disciplina e eu agradeço pela atenção de todos.